quem é a filha adotiva que diz ter sido arrancada da história da família depois da morte do pai milionário. Ela seria herdeira de uma famosa fábrica de refrigerantes do interior de São Paulo e diz que ela foi tirada, que tiraram ela dos documentos para que ela não recebesse a verdadeira herança do pai, dono de uma marca de refrigerantes. Você vai conhecer a partir de agora a Rosângela, a filha adotiva que diz que foi excluída da convivência familiar pela própria mãe e pelas irmãs. Isso porque ela foi adotada. Rosângela conta que um processo de revisão do inventário foi aberto contra a família. E com exclusividade, Rosângela vai falar aqui no Balanço Geral. Nossa equipe de reportagem, além de conversar com Rosângela, vai até a fábrica de refrigerantes para falar sobre essa herança. Balança a reportagem, vamos ver. Como isso doeu demais, eu preferi deixar debaixo do tapete, para não passar por que eu estou passando agora. No centro da discórdia, um patrimônio histórico da família. Uma fábrica de refrigerantes famosa no interior de São Paulo. Não quero tomar nada de ninguém. Isso nunca tive essa intenção e nunca vou ter. Mas o que é dos meus filhos e meu, eu quero. Mas nem tudo é sobre dinheiro. Eu sempre lutei pelo lado afetivo, pela união. Eu sempre fiz as uniões, porque isso é o meu forte, sabe? É o amor. Sempre eu fui por esse lado. E aí, só que eu vi que do lado de lá não tem esse amor. A história de amor e união teria sido abalada por alguns milhões de reais. É impossível eles não sentirem nada, sabe? Não ter um afeto, não relembrar uma história. Não acredito nisso. Mas o dinheiro falou mais alto. A relação familiar ficou estremecida depois que o coração do patriarca parou de bater. Era o pai adotivo de Rosângela, seu Antônio Rossi, o grande alicerce da casa. Eu tinha uma vida normal, com pai, com mãe, com 2 irmãs. Aí elas casaram, tiveram seus filhos, os meus 2 cunhados. Nossa, é amor intenso. Eu tinha um castelo com toda essa família. Aí os meus filhos nasceram. Eu ensinei os meus filhos a amarem essa família. Lógico que é a que eu tinha. Seu Antônio era irmão de Rosângela por parte de pai. Os pais biológicos dela eram alcoólatras e não tinham condições de criá-la. Por isso, Antônio decidiu falar com a esposa. E então o casal resolveu adotar Rosângela, na época com apenas 3 anos. E eles me adotaram e cuidaram de mim. Sou muito grata a tudo isso, sabe? Não quero ver tristeza, sabe, nessa situação que eu tô passando agora. Eu não quero. Eu quero que eles entendam que eu amo eles até agora, mesmo com todas as dores que eu tive. Rosângela só descobriu aos 15 anos que tinha sido adotada. Foi por um acaso, ao ouvir uma conversa de parentes com a empregada. Aos poucos, ela foi entendendo a história da própria vida. Até os 33 anos, Rosângela teve momentos com a família, eternizados em fotos antigas. São lembranças especiais, como essa, no dia em que ela se formou em matemática. Mas os laços foram se afrouxando depois que o pai adotivo morreu, vítima de infarto em 1999. Tudo desmoronou. E a gente todo final de semana estava junto com a família. Todas as festas a gente estava junto. Eles vinham na minha casa, eu ia na casa deles, ou então era no sítio do meu pai, ou era na chácara. A gente estava sempre junto. Na época, uma partilha de bens foi feita, mas Rosângela diz que a divisão não foi justa. Isso porque a fábrica, que já era famosa, foi avaliada em R$100 mil, quando na verdade valia muito mais. Segundo a advogada de Rosângela, só um equipamento da fábrica foi avaliado em R$500 mil. Rosângela recebeu uma doação da mãe adotiva de quase R$80 mil para que pudesse aceitar todas as cláusulas do acordo. Toda vez que é assinado um documento, existe sempre uma minuta antes. E essa minuta ela foi apresentada de uma forma
E no momento da assinatura, o contexto mudou completamente. E ela, por amar muito a mãe, inclusive pressionada pela própria mãe, achou melhor, então, não adentrar no assunto da fábrica e não querer participação na fábrica, orientada, inclusive, pela própria mãe na época. Então, por questões emocionais, a partilha foi feita de uma forma com que ela não fosse beneficiada com nenhum tipo de cota dentro da empresa. Rosângela era casada e já tinha 2 filhos, um de 4 anos e outro de 8, quando tudo isso aconteceu. Ela diz que depois dessa partilha, foi impedida de ter acesso à empresa e perdeu praticamente todo o contato com os parentes. Eu imaginei que as coisas ficariam normais, só que sem o meu pai. E aí eu pegava os meus meninos e falei, vamos visitar a avó, né? A avó, minha mãe, né? Vamos visitar, porque ela está recém-viúva, vamos passar o dia lá, vamos fazer um almoço, né? Como era o costume. Aí eu cheguei lá, peguei o molho de chave, porque eu tinha acesso a tudo. E aí eu notei que eles trocaram todas as fechaduras. Eu ligava, eles não atendiam. Mais de 20 anos depois, Rosângela decide buscar na justiça o que considera ser dela e dos filhos por direito. Apesar de viver da sala de aula, porque Rosângela é professora de matemática e se sustenta com o salário que ganha, ela quer ser considerada como parte desse império. Rosângela é filha biológica do fundador da fábrica de refrigerantes famosa aqui em Tatuí e filha adotiva do irmão que se tornou proprietário. Hoje, a empresa é comandada pela mãe e também pelas irmãs. Então, por que Rosângela não tem o espaço dela garantido aqui? Essa é a pergunta que a advogada dela se faz. No processo movido, ela espera anular a partilha feita em 1999. Hoje seria a herdeira mais especial de todas, porque afinal de contas é a filha biológica do fundador. E se você verificar até mesmo no site da empresa, eles contam a história de como tudo começou. E nem sequer tem o nome da dona Rosângela. É muito triste ela caminhar pelas ruas dessa cidade, os filhos estarem caminhando e estando em contato com os próprios primos em alguns lugares públicos e não serem reconhecidos. Isso é muito triste, realmente. Fora essa situação da partilha que foi feita errada, nós cremos nisso e vamos sustentar isso até o final, a parte do abandono afetivo, que para ela também tem muito valor. Tentamos contato com a mãe adotiva e uma das irmãs de Rosângela, mas não conseguimos. Eu gostaria de falar com uma das duas. Tem que ser essas duas. Tem que ser as duas, uma das duas. Então eles têm seu número? Tem alguma outra pessoa da família que administra a fábrica? A dona foi pro almoço. Esse horário vai dando tudo pro almoço. Rosângela quer sim ter parte nos bens da família, mas o bem maior para ela seria ter a família dela de volta. As lágrimas e as lembranças dão o tom daquilo que não tem preço, e sim valor. É uma utopia o que eu quero. Mas eu queria de volta a família. Por que não? Dói demais. E tá doendo um pouco mais. Porque hoje eu tenho uma neta. E ela pergunta, ela tem 4 anos e ela pergunta. Entendeu? Tem foto do avô? Não, ela tem bisavô. Os amigos têm bisa, né? Ela tem que contar na escola que ela tem bisa, que ela tem os tios, né? Ela tem que contar. Mas como que ela vai contar se não tem contato? Bom, nós ouvimos a Rosângela e nós procuramos a família Vieira Rossi para ouvir o outro lado.